Querido Deus, eu quero te agradecer imensamente por esse momento, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Pior seria se nós não tivéssemos recurso suficiente para poder dizimar e ofertar. Pior seria se nós não tivéssemos força para trabalhar. Pior seria se a gente não estivesse aqui. Pior seria se estivéssemos numa guerra. Pior seria se nós tivéssemos perdido a vida ou a saúde. Então eu te agradeço imensamente pelo privilégio de poder ter recurso físico, mental, para poder buscar o recurso material e conseguir te servir através dos dízimos e ofertas. Que essa noite seja especial, não para mim, mas especial para o céu. E que o céu fale através de mim nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite para você que me assiste, que nos assiste aqui hoje. Eu tenho uma missão hoje muito especial. A minha missão hoje é provar a Deus. Eu vou tentar provar para vocês a existência de Deus. Eu vou tentar provar que Ele existe de todas as maneiras possíveis. Vou tentar provar arqueologicamente, cientificamente, através da gramática. E eu quero que você saia daqui hoje com a convicção racional de que Deus existe. Tudo bem? Vai ser possível? Vamos ver. Bom, o que é fé? A gente sabe que fé é a firme fundamento das coisas que se esperam. Futuro, que se espera, ou futuro ou expectativa. Eu espero algo. E a prova das coisas que não vêm, ou loucura, prova das coisas que não se vê, ou sabedoria. Mas olha só que interessante. Eu vou te provar cientificamente a existência de Deus, porque eu sei que fé é crer e obedecer. Mas para eu conseguir obedecer, eu preciso crer. E eu vou tentar fazer com que você creia naquilo que eu estou dizendo, com todas as provas cabíveis possíveis. Cientificamente, Isaías 40:22 já dizia que a terra era redonda, que a terra é redonda. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Como que no ano de 700 antes de Cristo sabia Isaías que a terra era redonda? Os cientistas dos dias de Isaías pensavam que a terra era plana. Não descobriram que a terra era redonda até o princípio dos anos de 1500, quando Magalhães navegou ao redor do mundo. Como é que Isaías sabia que algo como esse já era possível, que já era real mais de 2000 anos antes? Bom, a terra suspensa. Jó 26:7 diz: e suspende a terra sobre o nada. Durante o tempo de Jó era crido que um Deus chamado Atlas sustentava a terra sobre os seus ombros. Ninguém acreditava que a terra parava sobre o nada. Jó é o mais antigo livro da Bíblia. Foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Como é que Jó sabia disso? Impossível saber disso durante os tempos dos dias de Jó. Vou te provar agora cientificamente. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Só no início dos anos de 1900 que um homem chamado Dr. Lister descobriu que o sangue provê o sistema imunológico aos corpos. A vida da carne está no sangue. Olha que fantástico. Vou te provar. Ainda cientificamente, Jó 28:25 diz que o ar tem peso. Já dizia Jó que o ar tem peso. Só no século 17, Galileu descobriu que a atmosfera tem peso. Vou te provar a veracidade bíblica através da arqueologia. Cidade de Cafarnaum, arqueólogos descobriram já a cidade de Cafarnaum, ou as pedras, os tijolos. Tablete número 11, lá no século 7 antes de Cristo, já descrevia um dilúvio universal. Tijolos de Nabucodonosor foram encontrados. Enxofre de cinzas no solo, aonde possivelmente seria a cidade de Sodoma.
A veracidade bíblica ainda pela arqueologia, através dos centenas dos fragmentos de texto encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950, compilados pelos essênios que viveram em Qumran no século II a.C. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto o livro de Esther e o livro de Neemias. Amém por isso? Amém por isso? Isso prova que a minha fé é o quê? Ela é racional. Eu consigo sim evidenciar a existência de Deus. Agora, o que eu acho mais fantástico ainda, eu vou tentar te provar a existência de Deus e que a história que eu e você acredita, a história bíblica hebraica, tem uma analogia e uma relação com os escritos do mandarim, do chinês, que é uma das línguas mais antigas que existe. Olha que interessante, a língua chinesa e seus traços codificados, quando desmembrados, ela revela uma história das origens que é muito parecida com a história que a gente conhece. Ou seja, as palavras da língua chinesa, quando ela compilada e quando ela desmembrada, os traços, quando compõem uma palavra, são composições de histórias que eu e você conhecemos. Olha que interessante. Criar é a junção da palavra falar, mais pó, mais vida, mais caminhar. Os traços, os tracinhos das palavras, quando juntas, falar, pó, vida, caminhar, resulta na palavra criar. A palavra, volta aqui por favor. A palavra completar, terminar, é a junção de dois mais pessoas igual a primeiro. Primeiro mais lugar igual a completo. Tentador é a junção da palavra secreto, mais homem, mais jardim, mais vida, igual a diabo. Diabo mais árvores, mais cobrir, igual a tentador. A palavra proibir é a junção das palavras duas árvores, mais Deus. A palavra jardim é a junção do pó, mais respiração, mais duas pessoas, mais recinto. A palavra cobiçar, desejar é a junção das duas árvores, mais mulher, mais cobiçar. E a palavra bote é a junção das palavras navio, mais 8, mais pessoas. Olha que interessante. Ou seja, uma história contada para aquela geração, para aquele povo, para aquela etnia, há muitos anos atrás, 3.500 anos atrás, quando eles quando comporam as palavras, quando começaram a desenhar e escrever a gramática, eles usaram baseado numa história que eles conheciam. E o mais interessante, essa história é uma história que eu e você conhecemos. E olha só, eu consigo tentar provar Deus para você através das profecias. Mais de 100 profecias bíblicas cumpridas. Praticamente todas as profecias bíblicas cumpridas. Vou te dar algumas evidências. Estamos no 6º selo de Apocalipse 6, 12 e 16, que o sol tornou-se negro e a lua como sangue. O que aconteceu 13 de maio de 1780, segundo os teólogos. As estrelas caíram sobre a terra, continua o versículo. Isso, segundo os teólogos, aconteceu dia 13 de novembro de 1833, quando houve uma chuva de estrelas. O céu se enrola como um livro e os grandes da terra se escondem do Cordeiro. Em 1º de novembro de 1755 aconteceu o grande terremoto de Lisboa, que matou mais de 155 mil pessoas. Sabe qual é o último selo? O último selo é a vinda de Jesus. Eu vou tentar provar para você também, através de uma profecia das trombetas. Apocalipse 8, 9 e 11 está por soar. E quando isso acontecer, o Evangelho de Cristo será cumprido, amém? Estamos na 7ª e última igreja, a igreja de Laodiceia, que o Apocalipse 2 e 3 diz: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Eu fico imaginando, quando João escreveu isso, quando João olhou isso e falou: estou aqui no começo das igrejas, Éfeso, Esmirna. Vou te provar, através da profecia de Nabucodonosor, vou tentar te provar a existência de Deus e provar também que esse Deus está por vir e que está
estamos no fim. Porque toda Daniel 2 foi cumprido, faltando apenas a pedra para destruir a estátua. E a pedra é o estabelecimento do reino de Deus. Amém? Estamos no tempo do fim de 1844, da profecia de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs. Amém? Amém. Cumprindo também a profecia de Daniel 7:25, a parte que diz: E cuidará de mudar os tempos e a lei, que diz respeito à mudança do calendário, e a lei dos 10 mandamentos do Êxodo 20, que foi alterada pela Igreja Católica em 23 de setembro de 1893, quando publicou a seguinte declaração: a Igreja Católica, mais de 100 anos antes da existência de um único protestante, em virtude da sua divina missão, mudou o dia do sábado para o domingo. O descanso cristão é, por conseguinte, nesse dia, consequente reconhecimento da Igreja Católica como a esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de protesto do mundo protestante. Livro The Christian Sabbath, página 29 e 31. Com todo respeito a todos os meus amigos católicos, mas a igreja, nem católica, nem adventista, recebeu autoridade alguma para mudar os tempos e a lei. Muito menos a lei. A lei é o DNA de Deus. Seja qual for o dia de guarda, seja qual for a ordem do mandamento, o importante para Deus é que seja cumprido o seu decálogo. E para Ele é claro que é o sábado. Para Ele é claro qual é a ordem, porque Ele escreveu com as suas próprias mãos. O princípio do temor, temer a Deus, é crer e obedecer. Eu creio em Deus, só que não existe obediência sem crer, e não existe crer sem obediência. Não existe obediência sem crer e nem crer sem obediência. Para eu conseguir acessar o céu, eu preciso acessar a prateleira. E eu entendo que a salvação, ela está disponível para mim e para você, independente da minha fé ou não. A salvação para mim é como um potinho, um presente que está na prateleira, que Jesus derramou com o seu sangue para poder fazer o religar a terra com o céu. E Ele pegou essa salvação, colocou disponível numa prateleira para que eu e você acesse. Para eu e você acessar, nós precisamos crer. Eu preciso crer para poder acessar. Mas se você não acessar, independente disso, a salvação existe. E ela está de graça. O único passo que eu preciso dar para eu acessar a prateleira, abrir o armário e pegar e acessar a salvação e colocar no meu coração, é preciso crer. Só que aí é o seguinte, se você lembrar comigo, o encontro de Moisés com Deus no monte, quando ele disse: se não guardar os meus mandamentos e continuar em pecado, eu riscarei o teu nome do livro da vida. E aí Moisés disse, inclusive, também risque o meu nome do livro da vida, que se isso acontecer. Esse diálogo é interessante, porque se ele disse para riscar o nome dele do livro da vida, se estiver em pecado, isso prova de que o nome dele já estava no livro da vida. Senão ele falaria assim, então nem coloque o meu nome no livro da vida. Vocês estão entendendo? Então se ele pediu para riscar é porque já estava. Se já estava é porque em algum momento Moisés creu em Deus. A partir do momento que você crê, você acessa a prateleira, o seu nome é colocado no livro da vida, e dali em diante acontece uma relação de obediência, obras. Porque naquele momento Deus disse, se você mantiver em pecado, se você estiver em pecado, se o meu povo pecar, eu vou riscar do livro da vida. Ou seja, obras. Então, o ingresso para acessar a salvação é crer. E para manter a salvação é obedecer. Porque se você crer e não executar nada, o seu nome vai ser riscado do livro da vida. E ali começa um exercício da fé, crer e obedecer. Eu te mostrei algumas evidências aqui
científicas, arqueológicas, teológicas, para eu tentar provar Deus para você. Mas meus lindos, eu não consigo mostrar Deus para você através da razão. Eu só consigo mostrar Deus para você através do experimento. Você pode questionar tudo o que eu acabei de mostrar para você. Você pode questionar a minha fé. Você pode questionar as minhas obras. Você pode questionar a existência de Deus. Você pode questionar os arquivos. Você pode questionar a história, os achados arqueológicos, a ciência. Mas tem uma coisa que você não pode questionar: a minha experiência com Deus. Essa você não pode questionar. Eu não consigo questionar a existência de Deus quando você chega em mim e diz: eu experimentei Deus. Eu experimentei Deus na minha vida. Eu posso te questionar se eu disser que os achados de Qumran foram encontrados de 1940 a 1950, você pode me trazer um outro argumento muito mais embasado do que o meu. Mas você, quando chegar em mim e disser que Deus fez um milagre na sua vida, uma transformação na sua vida, eu não vou conseguir chegar e te trazer argumentos mais racionais ou mais interessantes, porque isso é um experimento pessoal entre você e Deus. Tem uma experiência interessante, recente, que aconteceu com o primo rico. Não sei se vocês conhecem o primo rico. Thiago Nigro. O Thiago Nigro é uma pessoa muito influente nas redes sociais. Ele tem milhões de seguidores. E a vida toda, ele dedicou o seu tempo para tentar fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. E ele é muito inteligente. Até que um dia ele foi para Portugal. Chegando em Portugal, um outro Tiago, evangélico, não conhecia o Thiago Nigro pessoalmente, e mandou uma mensagem para ele e falou assim: é possível a gente se encontrar? Ele falou: claro, vamos se encontrar. E ao se encontrar, esse outro Tiago, junto com o primo rico, esse outro Tiago fez uma coisa fantástica. Primeiro ouviu qual é a realidade da vida do primo rico. Me fale sobre você. E começou a trocar ali experiências. E aí esse Tiago evangélico olhou e falou assim: eu tenho uma coisa para te dizer, que eu acho que você vai gostar. Eu vou te fazer uma referência bibliográfica, eu vou te indicar um livro que você vai amar. Você que gosta dessa relação de sabedoria, inteligência, de práticas, de princípios de sabedoria e inteligência, eu vou te indicar um livro chamado Provérbios, sobre um homem chamado Salomão. Foi o mais rico de toda a história, o mais inteligente, o mais sábio de toda a história. Ele falou: como assim? Não conheço sobre ele. Pois é, deixa eu te contar essa história. E aí começou a contar essa história para o primo rico, e o primo rico achou interessante a história de um homem muito rico, que é mais rico que ele. E esse homem muito rico, mais rico que ele, viveu muito tempo atrás, e que esse homem rico, muito mais rico que ele, desenvolveu recursos muito mais ricos que ele desenvolveu, e que deixou livros para conseguir orientar o povo, assim como ele deixa livros, e tinha seguidores assim como ele tinha. Então ele fez um rapport. Esse Tiago fez o quê? Fez uma ancoragem naquilo que o primo rico conhecia, na realidade que o primo rico vivia. E quando o primo rico estava se sentindo já com empatia, já estava se envolvido com essa história, então o Tiago, o evangelho, disse: isso é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre tudo, inclusive como ser rico, inclusive como adquirir sabedoria. E aí ele achou muito interessante. Assim como você pode estar achando muito interessante tudo o que eu mostrei, assim como você viu aí e falou: nossa, eu não sabia disso. Então foi o primeiro passo para ele entender que existe uma evidência e existe uma relação, uma empatia entre ele e o que ele acredita, também com uma relação bíblica.
Só que isso não é o suficiente. Então, essa é a parte onde te decepciono. Eu não vou conseguir te provar Deus hoje de uma forma racional, porque até os livros da Bíblia são questionados. Não são questionáveis, mas são questionados. Até o que Salomão fez, até pelo histórico de Salomão no final da sua vida, pode ser interpretado como ele sendo muito falho, que teve muitas mulheres, ele entrou em depressão. Só que uma coisa interessante, o Tiago, o evangélico, desafiou o primo rico a ter experiência com Deus. Experiência, o hábito da adoração, o hábito da oração. A partir da leitura, ele começou a experimentar os princípios bíblicos, e a partir dos princípios bíblicos ele começou a criar uma rotina de experimentar Deus. E o primo rico se batizou há 15 dias atrás. E ele montou um curso online, que eu esqueci o nome, Como Conhecer Jesus, ou quem souber me ajuda, alguma coisa assim. Milhões de seguidores, milhões. E sabe o que ele está fazendo? Aplicando conhecimento técnico, financeiro, junto com a Bíblia, e mostrando Jesus para aquelas pessoas que hoje têm uma racionalidade no nível que às vezes eu tenho muito maior, de tentar provar Deus de forma racional. Só que é o seguinte, só vai conseguir provar Deus através da experiência. E eu quero contar para vocês a minha experiência. Eu, desde pequenininho, eu fui criado na igreja adventista. Desde pequenininho eu tive uma experiência muito próxima. Eu ia com a roupinha bonitinha, igual aquelas crianças bonitinhas de alguns pais aqui. Vinha até a frente. Eu cantava nos conjuntinhos lá da minha igreja. Estava até lembrando esses dias. Cantava as musiquinhas do Cá Entre Nós. Não sei quem conhece aqui o Cá Entre Nós. Cantava as musiquinhas e aquilo era muito legal. E aí eu fui crescendo. E aí eu fui embora da minha casa. A crise financeira, ela se agravou na minha casa. A crise de relacionamento entre os meus pais. A crise até espiritual. E conjugal. E também emocional da parte da minha mãe. Minha mãe muito depressiva. E minha mãe começou uma série de tentativas de suicídio. E naquele momento meu tio viu como a única oportunidade e chance de eu sair daquele ciclo social, eu ir para o colégio interno. Colégio interno é uma coisa maravilhosa, mas no contexto que eu estava vivendo foi muito ruim para mim. Não porque é o colégio interno, é porque eu saí da minha casa, seja para onde eu fosse, eu ia ficar mal. E eu com 15 anos fui embora para São Paulo, para o IASP. Numa tristeza profunda, num contexto horrível. E eu tentei de algumas formas me reerguer, me restabelecer, tentar colocar ordem na bagunça da minha vida. Só que eu não consegui. Então eu voltei decidido em destruir minha vida. E eu me lembro da primeira vez que eu bebi, da primeira vez que eu fumei, e lembro da primeira vez que eu usei maconha. Foi uma experiência muito boa, tanto a bebida, quanto o cigarro, quanto a maconha. Porque aquilo me tirava um pouco da dor, da realidade que eu vivia, que naquele momento não era uma boa realidade. Situação financeira muito ruim, relação dos meus pais e a depressão da minha mãe. E naquele momento eu comecei a buscar respaldo humano. Porque a racionalidade não era o suficiente. Os argumentos bíblicos não eram o suficiente. As histórias contadas para mim não eram o suficiente. Quando não é o suficiente, aí entra o papel do Espírito Santo. Porque é Ele que age. Por mais que você conheça, é o Espírito Santo que vai entrar no seu coração e transformar a sua vida. E naquele momento eu estava bloqueando a entrada do Espírito de Deus. E então eu comecei a usar muita droga.
Todos os dias eu usava droga ou bebida e cigarro. Todos os dias. Para que eu pudesse, começava no final de semana, mas todos os dias, porque quando passava o efeito eu tinha que suprir com um novo efeito. Porque a lacuna que eu tinha no meu coração, da ausência de Deus, não era o suficiente. E aí me lembro, Doug, de quantas vezes eu fui e cheguei em casa embriagado, sem condição nenhuma de chegar até ali. Quem me levou até ali, não sei. Provavelmente foram os anjos. Acordava dentro do carro no outro dia. Até que chegou meu aniversário de 18 anos. Na sexta-feira, meu aniversário era no sábado. Na véspera do meu aniversário, eu saí e fui para uma festa. Bebi muito, usei muita droga. Voltando da festa, às 4 horas da manhã, eu bati num buraco, meu carro bateu no meio-fio, rasgaram os 2 pneus. Eu fiquei esperando até amanhecer para conseguir arrumar os pneus para devolver o carro na minha casa, para entregar o carro para meus pais. Eu morava com eles, para eu ir para o quarto onde eu deveria estar. E assim foi. Quando eu cheguei no quarto, muito bêbado, muito drogado, os meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho, que está aqui hoje, pequenininho, com aquela mesma idade que eu tinha quando eu era um menininho muito especial. Chegaram no quarto cantando parabéns, parabéns tio, parabéns, e eu de ressaca, muito ruim, falei, sai daqui, deixa eu curar aqui a minha dor de cabeça, e hoje é o meu dia, hoje sou eu que escolho o que fazer. Eu tenho 18 anos, eu tenho autonomia sobre tudo. E eu esperei o dia acontecer, eles foram para a igreja, eu não fui. Chegou a noite, o dia estava muito chuvoso, e minha mãe falou, filho, por favor, hoje não. Hoje não saia hoje. Eu falei, mãe, eu quero sair, eu vou sair, seja como for. Tua mãe está sentindo uma dor muito forte no coração. E naquele semestre, minha mãe estava orando para mim muito. Durante 6 meses num grupo das mulheres, das mães em oração. Eu achava isso muito brega. Nossa, como eu achava. As mães se encontrando para orar pelos filhos. Ai, aquela choradeira. Mãe chora, volta chorando. E eu me irritava com isso, com um ponto que eu cheguei e falei, mãe, para de orar por mim. Definitivamente para, porque eu fiz uma relação, porque toda vez que ela chorava, orava, ela chorava. E eu não queria ver ela sofrer. Então eu falei, para de orar, porque quando você ora, você chora. Então não ore mais por mim, deixa eu me lascar do jeito que for. Eu tenho a liberdade de sofrer ou não. Naquele dia ela pegou e sorriu para mim, e ela balançou a cabeça. Eu acho que ela pensou, meu filho, você não sabe o que é o amor de uma mãe? Você não faz ideia, nunca vou deixar de orar por você. Deve ter pensado isso. E ela entrou no quarto, e ela passou o dia ali orando por mim. Chegou a noite, antes de sair, minha mãe reforçou que não queria que eu saísse. A minha irmã me segurou, Ju, não saia por favor. Eu empurrei ela, que ela bateu a cabeça. Falei, eu quero sair, e hoje eu vou acabar com tudo. Quando eu disse isso, eu tenho certeza absoluta que o plano do diabo para destruir minha vida estava acontecendo naquele momento. Ele pensou, é a oportunidade de a gente matar esse moleque. E se a gente mata mais um, que a gente conquista. Mais um. E aí eu saí. Às 4 da manhã, muito bêbado, muito drogado, muito chuvoso. Eu saí daquela festa, no mesmo horário que eu tinha saído de um outro dia, o dia anterior. E aí eu não lembro de mais nada. O que eu vou falar agora é o que meus amigos contam. Estávamos em 2 carros. O meu carro cruzou um semáforo. Um outro carro em alta velocidade, numa descida, numa avenida com descida, a 80 por hora, bateu no meu carro. Eu estava sem cinto. O meu carro bateu num outro carro, que bateu num poste. O poste quebrou, caiu em cima do meu carro. Deu perda total nos 3 carros. E foi bem do meu lado. Eu bati a cabeça na lateral do carro, bati no para-brisa do carro, que fez um buraco, uma bola no para-brisa. Traumatismo craniano. Trinquei as C1 e C2, as 2 cervicais. Pressionou a medula, que eu perdi um pouco os movimentos por um tempo. Ficou 3 milímetros de furar a medula óssea e eu ficar tetraplégico. Talvez nem tetraplégico,
Talvez morto, porque ali naquela região tem muito oxigênio e provavelmente eu teria morrido. Quando aconteceu o acidente, os meus amigos no carro de trás lembraram de uma pessoa. Sabe de quem? De quem? Da minha mãe. A chata da minha mãe. E ligaram para ela. Só que quem atendeu foi minha irmã. E minha irmã atendeu, subiu correndo para contar para minha mãe. E quando entrou no quarto, minha mãe estava de joelhos, chorando e orando como ela fazia, às 4 horas da manhã. E minha irmã falou: mãe, você está já acordada? Você ouviu eu falando? Falou: não ouvi nada. Mas me diz, aonde está meu filho? Porque eu sei que alguma coisa muito grave aconteceu agora. Porque há 5 minutos atrás, eu senti a dor da morte como eu nunca tinha sentido. E senti que ou eu ou ele morreria. E senti a obrigação de orar por ele. E se eu não orasse, certamente ele ia morrer. Então eu fui empurrada para a beirada da minha cama. E eu tenho certeza que o anjo exigiu e pediu, implorou que ela orasse por mim. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu acredito que existe uma guerra pela nossa vida. E acredito inclusive que o anjo tenha chegado naquele momento na minha mãe e falado: Elaine, por favor, pelo amor do céu e de Deus, pelo amor do Senhor, se ajoelha, porque nós estamos perdendo essa guerra. Porque se você ajoelhar com a sua fé, os anjos do céu vão se mobilizar para poder salvar o seu filho. Porque eu acredito que oração tem poder. E acredito que oração intercessora é munição, é mandar munição para o meio de uma guerra. E eu acredito que o anjo vem nos buscar e vem pedir para as mães, para os pais, para a família, e implorar por eles, para que eles orem um pelo outro, para que essa guerra seja ganha. E eu tenho certeza que isso aconteceu. E ela contou: aonde ele está, eu vou ver ele. Eu tinha pedido para minha mãe sumir da minha vida. Só que a primeira pessoa que eu vi sorrindo foi ela. A maca em algum momento bateu. Eu acordei, eu fiquei em coma por 24 horas, por 48 horas, alguma coisa assim. A única cena que eu lembro, ela segurando a minha mão e sorrindo. E dizendo: eu estou aqui contigo. Eu imagino que esse sorriso, eu tento não chorar. Eu imagino que esse sorriso seja o sorriso de Deus, de Jesus, quando abrir a porta do céu. E quando Ele colocar a coroa na nossa cabeça, Ele vai apertar na sua mão e sorrir e dizer: eu estive contigo todo o tempo, lutando por você. Então entra, meu filho, porque nós vencemos. Eu acredito naquele momento que minha mãe representou Jesus Cristo para mim. Por mais que existam evidências racionais, arqueológicas, científicas, ninguém pode questionar a experiência que eu tive a partir daquele momento com Deus. Eu fiquei 20 dias internado, 6 meses, consegui tentando andar de novo, tomando banho, meus pais dando banho em mim. E até que um dia eu tirei o colete cervical e eu saí e voltei para a festa e para as drogas. Eu voltei para as drogas. Até que numa noite, minha mãe falou assim: eu não vou desistir de você. Hoje, você vai para uma festa, mas no meio dessa festa, seu pescoço vai doer tanto. Mãe falando. Imagina uma mãe falando com uma fé dessa. O seu pescoço vai travar lá nessa festa. E você vai sentir uma dor tão forte que você vai voltar para casa. 4 horas da manhã. Meus amigos todos bêbados e drogados. Meu pescoço travou e eu comecei a gritar de dor. Eles não estavam entendendo nada. Eu fui para a BR e comecei a voltar a pé. Até que um amigo meu me pegou e levou embora. Quando levou... Presta o celular. Abri para mim. Eu quero ler ler Hebreus 4:20. Alguém? Hebreus 4:20. Obrigado.
Quando eu entrei no meu quarto, minha mãe passou a noite orando. E aí ela disse que mais uma vez o Espírito de Deus falou com ela. Provérbios 4:20. E ela disse que Deus pediu para que lesse isso para mim. E aí ela pregou, imprimiu mais de 100 folhas e pregou em toda a minha parede. Não deixou um espaço vazio, para que quando eu sentasse na minha cama, por onde eu olhasse, para onde eu olhasse, eu lesse Provérbios 4:20, que diz assim: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre delas e ame-as, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Amém? Eu olhei isso aqui e falei, definitivamente chega. Então vamos lá. Deus, falei desse jeito, eu vou seguir isso aqui. Eu vou seguir seus caminhos. Eu vou seguir tudo que o Senhor está dizendo para eu fazer. Mas eu quero que o Senhor me responda. Se o Senhor realmente quer que eu ande contigo. Que se realmente o Senhor olha para mim. Se realmente o Senhor me ama. E se o Senhor realmente existe. Você entendeu que eu sabia todas as evidências científicas possíveis. Eu sempre fui muito racional. Mas não era o suficiente. Eu tinha que provar a Deus. Eu falava, Deus, por favor, então me ouça e me responda. E eu quero te pedir 3 coisas. A primeira coisa que eu quero te pedir é que o Senhor me dê um emprego. Para eu conseguir a segunda coisa, um carro, porque eu destruí, deu perda total no carro do meu pai. Ele tinha que pagar ainda 24 parcelas e não tinha seguro. Ele pagou 24 parcelas sem ter o carro. E o meu terceiro pedido, uma esposa da igreja. Uma namorada. Porque eu nunca tinha namorado nenhuma menina religiosa, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar a ser mais religioso. E falei, e quero que seja logo. Eu não estou dizendo para você agir assim com Deus, ok? Isso foi a minha experiência com Ele. Tá vendo? Você pode questionar, mas não pode questionar a minha experiência. Deus me deu em 6 meses tudo isso. Eu paguei um carro em 48 parcelas. Um uninho, eu lembro até hoje. Terminando de pagar, eu coloquei a chave do documento e falei, pai, esse carro é seu. Porque eu combinei com Deus, isso aqui há um tempo atrás. Quando arrumei o emprego, eu já planejei isso. E aí eu pedi para que Deus me desse uma namorada. Deus me deu uma esposa que canta, que gravou um CD, que eu carregava as malas dela. Eu era o sonoplasta, sem saber mexer no som. Meu pai falou, filho, só carrega as malas dela, que se a bênção bate nela e escorrega para você, já tá bom demais. E eu falei, combinado. E eu carregava as malas dela. E ela era chamada nas igrejas e eu ia com ela. E ainda no processo de conversão. Até que um dia, deu errado o orador do culto que a minha esposa ia fazer. Cantar. E aí me perguntaram se eu podia fazer alguma pregação. Eu falei, eu nunca fiz isso na minha vida. E eu fui pro carro. Era numa favela em Barueri. Eu morava em São Paulo. Eu fui pro carro. Entrei no carro, abri a Bíblia. Em Provérbios 4:20. Eu lembrei isso esse final de semana. E eu lembrei de toda a história. Que um dia eu tinha combinado com Deus de seguir os caminhos dele. Porque eu falei o seguinte, se o Senhor me responder, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça. Até o fim da minha vida. E por onde eu for, eu vou testemunhar do Senhor. Por onde eu passar, eu vou me esforçar para ser um ministro do Evangelho. Mas eu não sabia como nem quando. Só que eu estava disposto o tempo todo e ansioso. E é agora que eu começo. E naquele dia, eu subi naquele púlpito e nunca mais parei. E estou aqui hoje, falando para vocês. Sabe por que me emociono? Porque eu não era ninguém.
eu era ninguém, não conhecia nada, um drogado ou um alcoólatra, não tinha dinheiro para nada. E todos os carros que Deus me deu, eu coloquei nas mãos de Deus e coloquei à disposição de Deus para que Deus me levasse aonde fosse necessário para pregar o evangelho dele. Por mais que seja simples, mas foi dedicado para Deus. O meu propósito aqui hoje para você que está me ouvindo aqui e onde for, é provar Deus. Não adianta eu provar para você. O meu convite é você provar Deus na sua vida. Assim como o Tiago Negro, assim como eu, assim como muitos aqui. E o meu outro convite é para vocês, mães, família, não desistam. Não desistam. Não desistam dos seus filhos. Eu acho que não existe nada mais poderoso do que a oração de uma mãe. Nada. A oração, ela tem o poder de romper o livre-arbítrio da outra pessoa. Por mais que aquela pessoa esteja bêbada numa festa, escolhendo através do seu livre-arbítrio não escolher Deus, Deus em respeito ao seu livre-arbítrio, Ele rompe o livre-arbítrio dessa pessoa e tira ela de lá. Eu creio nisso. Eu creio que o papel da oração intercessora é com esse objetivo. Porque existe uma lei universal chamada livre-arbítrio. Mas só o livre-arbítrio de uma outra pessoa rompe o livre-arbítrio daquela pessoa e entra lá e tira ela da leito de cama, da morte, tira do UTI. Como é que uma pessoa sai de uma UTI? Como é que os nossos amigos, como o Hudson, saiu daquela UTI do Covid? Porque a igreja se mobilizou para orar por ela. A igreja experimentou Deus. O convite é que você, igreja, experimente Deus. Uma igreja mobilizada em oração, o céu se abre, o inferno treme. Igreja, ore, experimente, busque, que vocês vão achar. Eu sou a experiência disso. Vivo em dificuldade, vivo em pecado, mas vivo tentando. E vivo lembrando da promessa que um dia fez. Faça um combinado com Deus. Eu duvido que vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas Deus não prometeu prosperidade. Em Hebreus e em Gálatas e em Efésios, Ele fala: eu prometo paz. E a minha promessa para você é o céu. Se eu não me engano, Efésios 2:8. Eu prometo o céu. Eu prometo o céu. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vencer o mundo é ter paz, mesmo em meio à dificuldade. Igreja, por favor, se coloque à disposição de Deus. O mundo está acabando, as profecias estão se cumprindo, guerras, pandemia, mais outros ciclos de pandemia, mais outros ciclos de doença, talvez outras guerras, escassez, inflação, crise econômica, desemprego. Só que é o seguinte, Ele prometeu a paz, mesmo em meio à desgraça, mesmo em meio à dificuldade, Ele prometeu a paz. Irmãos, tenham paciência, se mobilizem em oração. E se você não tiver com força o suficiente para orar, cutuca seu irmão e diga para ele: eu não consigo nem orar, por favor, eu te imploro, ore por mim. Porque eu escutei lá na igreja que um menino foi salvo por causa de uma oração de uma outra pessoa. Creia nisso. Creia nisso. Eu creio. Eu tenho um sonho. O meu sonho é ver os meus pais, a minha família no céu. A minha mãe hoje sofre de depressão profunda. Tentou 7 suicídios. Eu creio na cura da minha mãe. E hoje, em silêncio, eu me sinto na obrigação de devolver o poder que um dia ela me deu através da oração. Eu creio na cura do meu pai, que está fazendo hemodiálise e praticamente inválido por causa da hemodiálise e os rins parados. Eu creio na cura dele, pelo menos na paz, enquanto ele estiver fazendo hemodiálise. Eu creio na cura da igreja. Eu creio que essa igreja vai estar lotada todos os dias e mobilizada para mover esse bairro, essa cidade para o céu. Vocês estão comigo nisso? Vamos orar?
Vamos ficar em pé? Meu Deus, eu te imploro para que o Senhor me ouça. Eu sei que a nossa distância é tão grande por causa do tamanho dos meus pecados. Mas eu te peço, por favor, que o Senhor me ajude a até conseguir falar contigo. Me ajude até nisso. Me ajude a te ouvir. E me ajude a conseguir levar o Evangelho do Senhor para onde o Senhor quiser que eu leve. Eu te peço que o Senhor ajude essa igreja. As mulheres, os homens, as crianças, as homens e as crianças dessa igreja. Que o Senhor ajude os casamentos dessa igreja. O lar, a profissão, o emprego, a saúde, as relações, os casamentos, os jovens, os adultos, os idosos, as crianças. Que o Senhor mobilize essa igreja. Que o Senhor faça com que a gente não fofoque, não fale mal um do outro. Que a gente não fique falando mal dos pastores, que a gente não fique criando intriga, que a gente não fique mobilizando esforços para fazer a vontade do inimigo, que é mobilizar e fazer motim um contra o outro. Porque essa igreja é do Senhor, esse ministério é seu e não é nosso. Por favor, tome-nos no seu colo, usa-nos, use essa igreja para mobilizar esse mundo. Acelere o processo da sua vinda, por favor, eu te imploro, para que o Senhor volte logo. Mas para que o Senhor, para isso eu sei que nós precisamos cumprir a nossa missão nessa terra de levar o reino é levar paz, a paz é levar a cura, é levar ordem no meio do caos, como o Senhor fez durante o tempo que o Senhor esteve aqui, e quando o Senhor foi embora, o Senhor pediu para que a gente continuasse fazendo o seu trabalho. Por favor, usa-nos para que a gente consiga cumprir, caminhar no caminho que o Senhor abriu, e continuar fazendo o Evangelho acontecer, que é levar o reino na vida das pessoas, a paz. Para isso, me dê paz, para eu conseguir levar paz. Mobilize essa igreja, em nome de Jesus. Que haja milagres nessa igreja. Que haja milagres nas famílias dessa igreja. Na casa, desde o pastor ao ancião. Todos os membros que sejam tocados pelo Espírito Santo neste momento, eu te peço. Eu creio no poder da oração. E eu creio que o Senhor ouve a oração quando é de coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E tenham uma ótima semana. Arrependido pelo que fez, clama por tua graça, chora outra vez. Em tua presença, em teu altar, de joelhos quero me entregar completa minha tua obra. Este é o momento e o lugar. Contemplo a graça em teu olhar. Chegou a hora de conheces meu coração, Senhor, tu sondas meu viver, cansado e sem direção. Um pobre ser arrependido pelo que fez.